Levante o nome de Jesus no lugar mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto. Te damos honra, glória e louvores. Nos teus ombros está todo o governo, toda a majestade, todo o senhorio. Há uma igreja que te honra, te adora na beleza da sua santidade, Jesus. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga thank you, Jesus. Graça ressoa. Você já é bilíngue. Aleluia. Queridos, nós precisamos aprender a desfrutar da presença do Senhor. Existem muitas pessoas que elas vêm ao culto, mas elas não entram no culto. Uma das coisas que eu aprendi no início da minha conversão, nós aprendemos com duas mulheres. Eu digo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel e eu aprendi aos pés da pastora Débora Ramalho. Do início do culto ao fim do culto, eu vi essa mulher em uma outra dimensão. Eu liderava os jovens e sem experiência musical nenhuma, nós colocávamos o playback e aqueles que tinham um pouco mais de talento solavam. Para você ter uma ideia, nós éramos tão abundantes de talentos que até eu solava. Nós desafinávamos, nós gritávamos. Em nenhum momento eu vi aquela mulher se desligar do trono da graça. Nós temos vídeos no YouTube em que enquanto nós estávamos adorando os jovens, ouvíamos a voz dela no fundo do vídeo. E ela entrava adorando junto conosco do banco com os olhos fechados. Era como se a adoração dela atraísse os anjos. A atmosfera mudava. Nós aprendemos não só vir ao culto, mas entrar no culto. Quantos estão entendendo? Eu sei que nós estamos em uma geração onde as pessoas elas estão em busca de algo que impressione e encham os olhos delas. Às vezes nós entramos no culto e eu vejo pela própria liderança, nós ficamos muitas vezes olhando para ver se alguém vai orar errado, se alguém vai falar uma palavra errada. E toda pessoa que ela entra com esse tipo de preconceito ou pré-julgamento, ela não entrou no culto. Porque o culto não tem a ver com quem vai pregar, cantar, ensinar. O culto é um sacrifício. Eu sou o sacrifício. Então eu já entro como uma oferta, como um sacrifício. Então, se nós temos aqui um Jó de Vilas Boas adorando, ou um Emerson Rúbia, não faz diferença, porque o meu culto não tem a ver com quem está adorando. Eu entrego um culto ao Senhor. Qual é a nossa dificuldade de entrar no culto? No culto é porque não aprendemos a tornar a nossa vida um culto. Eu queria perguntar, mas se eu perguntar, talvez é melhor não levantar a mão. Mas quantas pessoas conseguiram passar 10 minutos adorando Jesus hoje na sua casa ou no seu carro em lágrimas durante um período do seu dia sem parar? Talvez a bem minoria da minoria. Não deixe o lugar onde o quebrantamento ele
Ele te encontra. Bill Johnson fala algo muito interessante. Ele fala: se em 2 dias eu deixei de chorar na presença de Deus, eu já estou correndo perigo. Bill Johnson é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Se eu deixei esse lugar de quebrantamento, eu já estou correndo risco. Então, quando nós aprendemos a cultuar fora dessas 4 paredes, quando nós entrarmos aqui, nós não vamos só ser uma oferta, nós vamos transbordar. Quantos estão entendendo? Você não está em uma igreja que vai te segurar através de entretenimento ou de técnicas de PNL, ou de alguma forma te impressionar com algum tipo de oratória. Você está em um lugar que nós acreditamos que o nosso papel é se entregar para Ele e dizer: Senhor, que seja feito aqui a Tua vontade como ela está sendo feita nos céus. Alguém aqui comigo? Alguém comigo? Então nós precisamos compreender isso, amém? Aprender a não ter pressa. Às vezes algumas pessoas se incomodam, mas a gente já repetiu tantas vezes essa letra. Imagina os 4 seres viventes, os 24 anciões que estão dia e noite diante do trono, lançando as suas coroas repetidamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Por que eles fazem isso sem parar? Porque eles não conseguem fazer outra coisa a não ser adorar. Por quê? Porque a adoração é uma reação daquilo que eles estão vendo. Então, se eu entro olhando para quem está do meu lado, na minha frente, atrás, qual é o tênis, qual é a roupa, qual é o carro, quem canta, quem prega, quem ora, quem está na escala, quem é a professora do Kids. Quando eu olho olhando para essas coisas, a minha adoração é uma adoração fingida. Mas quando eu olho para Ele, eu só sei dizer: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. Alguém para dizer: os meus olhos estão em Ti, Jesus. Os meus olhos estão em Ti, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu tenho poucos minutos, porque gastei os meus poucos minutos adorando aqui com você. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Aleluia. Mateus Obrigado, Jesus. Capítulo 15. Tem alguém conosco, adorando a Deus conosco, pela primeira vez aqui hoje? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez adorando a Deus conosco aqui. Olha, gente ali, aqui, que bênção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está adorando a Deus conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo. Obrigado. Mateus, capítulo 15, verso 21. Diz assim as Sagradas Escrituras: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor.
pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Durante um minuto, fale com o Senhor agora. Pai, nós te louvamos e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença como teus filhos e como tua igreja. Obrigado por esse privilégio. Muitos queriam estar aqui, Pai, mas não podem mais. Nós somos privilegiados. Nós estamos tendo essa oportunidade entre muitos. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor passa sem que o Senhor nos perceba. Nós não queremos que o Senhor mova e a gente perca o teu mover. Então, nós declaramos que essa atmosfera pertence ao Senhor, Espírito Santo. Consagramos a Ti, Espírito da verdade, Espírito de Deus. Nos ministra mais uma vez, destruindo toda a fortaleza na mente, toda altivez e argumento contra o conhecimento de Cristo. Nós declaramos, Senhor, que a nossa mente é levada cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E mais uma vez dizemos em alto e bom som, que essa casa é tua, que a nossa vida te pertence. O teu trono está entronizado sobre nós nessa noite. E não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entra em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Quantos aqui tem alguém da sua casa, da sua família, do seu convívio, da sua parentela, do seu ciclo de amizade, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, que precisa de uma libertação? Levante a mão assim, levante a mão assim. Ok. Você pode enviar essa mensagem para essa pessoa hoje. Abra aí o seu celular, abra o seu YouTube aí, 1 minuto para você fazer isso. Deixe Deus te usar. Nós estamos alegres por tantas pessoas que têm recebido Jesus nas lives, nas transmissões do culto. Então pega esse link aí, compartilha com essa pessoa, manda lá no grupo da célula, dos amigos, porque em apenas 20 minutos eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu espírito para essa noite, para essa quarta profética. Você já fez isso? Então sai agora do Instagram e do WhatsApp e volte para cá com a sua atenção. Queridos, sabemos que Jesus, em tudo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele viveu e se moveu na terra, Ele fez tudo isso de forma intencional. Nada que Jesus fazia era algo sem intenção, ou era algum tipo de plano B. Por mais que os fariseus, os escribas e os religiosos de alguma forma queriam pegar Jesus de surpresa. Uma certa vez, eles pegaram uma mulher em adultério, em flagrante, e chegaram diante de Jesus com essa mulher e tentaram pregar Jesus de surpresa. E foram citar a lei, foram citar a palavra para a própria palavra. Jesus, a lei de Moisés nos instrui a apedrejar ela. E agora? O que devemos fazer? E eu vejo a palavra colocada em prática, em ação, o verbo encarnado, ensinando eles como de fato viver a lei. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo vem em primeiro lugar do que antes de condenar. Então aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que as pessoas foram largando as pedras e foram indo embora.
Ninguém nunca foi capaz de pegar Jesus de surpresa, porque ele era intencional no que fazia, no que vivia e no que realizava nessa terra. E nós olhamos para esse momento em que Jesus está indo para a região de Tiro, de Sidom. É um território dos gentios, um lugar de pessoas improváveis, aonde uma mulher estrangeira, uma mulher improvável, começa agora a clamar e a chamar a atenção de Jesus. Só que segundo a cultura judaica, aquela mulher, ela era indigna de se aproximar de Jesus. Ela não merecia e ela não teria direito de falar com Jesus, de pedir algo para Jesus, porque era uma mulher estrangeira, ela não fazia parte do povo de Israel. Mas essa mulher, ela começa a clamar, ela começa a expressar a sua fé. A primeira lição que nós aprendemos com essa mulher estrangeira e improvável é que nós não podemos ter uma fé incubada. Nós não podemos ter uma fé para dentro. Eu tenho fé, mas não faço nada com a fé que eu tenho. Eu tenho fé, mas não me movo mediante a fé que eu tenho. Eu tenho fé, mas vivo com uma fé entulhada. Nós precisamos compreender que a nossa fé, ela precisa ser expressada através de palavras, de ações e de atitudes. Eu ensino isso no livro Uma Fé Sem Limites. Eu falo sobre a fé que fala. Essa mulher, ela usa uma fé que fala. Ela começa a gritar ao ponto de chamar a atenção de Jesus. E no final da história, ela arranca um milagre. Talvez nós não compreendemos, porque nós não fomos ensinados a assumir responsabilidades. Nós não fomos ensinados a usar a nossa fé de forma correta. Nós não fomos ensinados a praticar a fé de forma correta. Exemplo simples. Muitas vezes acreditamos que a oração do líder, do pastor, vai ser mais poderosa que a nossa oração. Muitas vezes nós acreditamos que um objeto, que algo sagrado ou consagrado, vai ter muito mais poder do que a nossa oração. Muitas vezes, alguns cristãos apresentam receio e medo do reino das trevas, dos demônios. Aonde a nossa fé é provada, e se de fato nós estamos maduros na fé, é quando nós aprendemos a agir de forma legal e legítima no reino de Deus, mediante a palavra, usando a palavra. Como Jesus venceu o diabo? Através da palavra. Mas existem cristãos que vivem assombrados, com medo dos demônios, com medo das doenças, com medo da morte. Por favor, me ajude a pregar e diga para esse irmão do seu lado: você não pode ter medo da morte. Porque a morte é um passaporte para a vida eterna. Eu estou falando de uma fé madura, ao ponto de um homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, que tinha, ele disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, tido uma experiência tão incrível ao terceiro céu, que ele disse que não é lícito ao homem falar o que ele viu. Sabe o que ele viu na dimensão da eternidade? O seu futuro. Ele sabia que ele iria morrer em Roma. Em todo o tempo ele estava brigando com Deus para ir para Roma. Meu Deus. Alguém precisa entender isso. Aquele que já viu o seu futuro não tem medo de correr para lá. Aquele que já viu o seu futuro não está mais preso no julgamento, nos traumas e nos acontecimentos do passado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que chegou o tempo de nós entrarmos na dimensão de que Deus já preparou para nós. Ele vai te revelar o teu futuro e você, sem sombra de dúvida, vai dizer: eu gostei do que eu vi e eu estou correndo para lá. Ainda que o meu e o teu futuro atraia perseguições, calúnias,
ingratidão e até a morte. Paulo sabia o que ele ia viver em Roma, mas ele queria ir para Roma. Nós precisamos, de fato, exercer a nossa fé com maturidade. Pastor, qual é o princípio de começar a exercer a fé? Eu preciso declarar a palavra. A primeira coisa, eu preciso aprender a declarar a palavra. Provérbios 18:20, o homem, ele é nutrido, ele é alimentado pelo aquilo que fala. Posso falar uma coisa? Eu e você estamos cheios daquilo que estamos falando. Se você só fala de dívida, vai viver cheio de dívida. Se você só fala de problema, vai viver cheio de problema. Se você só fala da vida dos outros, bem-vindo, você deve fazer parte do jornal da fofoca da tarde. Agora, se você vive falando da palavra de Deus, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, então você está cheio da presença de Deus. Pastor, o diabo se levantou e você dormiu, deitou, correu? O diabo se levantou, então eu vou me levantar numa autoridade em Cristo Jesus e vou botar ele para correr. Demônio se levantou, pastor, uma guerra. Então dá um comando: para trás de mim, Satanás. A palavra diz que você veio por um caminho, mas eu te dou ordem agora: por 7 caminhos você tem que voltar. Eu uso a palavra, eu declaro a palavra. Está ficando mal? Declare a palavra. Acordou mal? Declare a palavra. Não tem nada que você faça que possa mudar o teu ânimo, a tua condição, o teu estado. Então repreende. Eu dou um comando agora: toda nuvem negra sobre a minha cabeça, toda a opressão do inferno, todo pensamento contrário, eu repreendo e ordeno: sai da minha vida, no nome de Jesus. Aí daqui a pouco, você está rindo, você esqueceu o problema. Na verdade, Deus já está te trazendo a solução do problema. Por favor, dê um sorriso para esse irmão do lado e prova para ele que você não está endemoniado nessa quarta profética. Isso. Aleluia. Porque quando a gente começa a falar dessas coisas, algumas pessoas começam a ranger os dentes, colocar as mãos para trás, cruzar as pernas. Eu preciso usar a fé, declarar a palavra. Jesus disse: se vocês tiverem fé como do grão de mostarda, vocês vão dar um comando. Diga um comando, diga uma ordem, e o monte vai passar de um lado para o outro. Essa mulher, ela não era digna segundo os judeus. Ela não poderia falar com Jesus, mas estava gritando, chamando a atenção: Jesus, 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 a minha filha está horrivelmente endemoniada, eu preciso de ajuda. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus ficou em silêncio. Queridos, Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o terapeuta dos terapeutas. Ele é o psiquiatra dos psiquiatras. Ele é o homem mais inteligente que pisou nessa terra. Jesus foi o maior e é o maior especialista em pessoas que já se viu em toda a história da humanidade. Ele fica em silêncio. E quando ele fica em silêncio, os discípulos religiosos já gostam disso. Eu vou começar a pregar aqui. Escute. Algumas pessoas, elas fazem coisas erradas. Algumas pessoas, elas agem com ingratidão, gente. Algumas pessoas pisam na bola. Algumas pessoas recebem coisas de Deus e elas fazem como filho pródigo. Elas gastam toda a herança e elas vão embora. Mas a Bíblia nos ensina que o Pai está de braços abertos e esperando. E quando nós aprendemos a funcionalidade do reino, a mentalidade do reino, nós aprendemos que mesmo com tudo isso, temos que estar de braços abertos esperando. A ovelha perdida, ele foi buscar.
A dracma perdida dentro de casa, a luz foi acesa, ela teve que varrer a casa, limpar a sujeira e achou. E o filho pródigo, ele teve que voltar. Eu declaro que os filhos pródigos estão voltando. Ele teve que voltar. Só que a palavra nos ensina que o pai está recebendo ele de braços abertos, depois de ter gastado toda a herança. Revela o amor do pai, não a irresponsabilidade e imaturidade do filho. Jesus não está interessado no que você fez no verão passado. Jesus quer saber onde está a intenção do meu e do teu coração agora. Se estamos dispostos a voltar para Ele, a se entregar para Ele, a correr para os braços dEle. E o pai recebe de braço aberto. Aí o filho que estava em casa, a mentalidade religiosa de trabalhador, já começa a indagar o pai. Mas eu estou aqui todo o tempo, nunca teve festa assim para mim. Meu filho, é só fazer festa. Por favor, olhe para esse irmão e diga: não pare de fazer festa. Eu tenho medo de gente que não se alegra com a alegria do próximo. Essas pessoas eu quero bem longe de mim. O senhor está muito bonito, presbítero Laércio, todo de preto, mais magro, do lado da sua esposa. Há uma unção de rejuvenescimento nesse casal. Aqui o bagulho é louco, meu irmão. Eles fazem 7 casas de paz em 5 dias. Casados para sempre, célula. E não para de brincar. Por favor, se alegre com a alegria deles. Olha o pastor Celso como vem. Parece que estava desfilando na Fashion Week. Olha o style do homem, se arrumando, bonito, esbelto. Eu me alegro com... Mas tem gente que se incomoda só do outro se arrumar bem. Tem gente que se incomoda pela produtividade do outro. Por quê? Porque é improdutivo. Mas eu declaro que essa raiz de improdutividade será arrancada nesse ambiente de glória. Porque é um grande problema. Os discípulos acreditam que vão manipular Jesus. Pode falar uma coisa? Ninguém aqui vai nos manipular. Se você não gosta de gente, a gente gosta de gente. Se você não ama a gente ama a gente. Se você não gosta de estar com a gente gosta de gente, de estar com gente. Por quê? Porque nós não merecíamos estar aqui, mas o amor dele nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Os discípulos pensaram, evangelista Eliel, que iam manipular Jesus, simplesmente pelo fato de Jesus não ter dado atenção. Eles entraram com tudo. Jesus desprezou ela. Mestre, já vou aproveitar que o mestre não respondeu ela, deu um desprezo, porque quem é essa mulher indigna? Quem é ela para querer falar com Jesus, para pedir alguma coisa para Jesus? Ela não merece, a religião não aceita ela. Então chegam para Jesus e dizem: Jesus, quer que manda ela parar? Quer que manda ela se calar? Ela está gritando atrás de nós. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: eu vim para aqueles que estão perdidos. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher, ela entendeu. Ela disse: a minha fé está movendo algo. Eu não merecia, ele não me respondeu. Quando a religiosidade foi tentar manipular Jesus, para Jesus rejeitar ela, Jesus disse: eu vim para aqueles que estão perdidos. Aí a Bíblia diz que ela corre e adora Jesus. Posso te ensinar algo nessa noite? Toda vez que você estiver de frente de algum tipo de rejeição, adore mais a Deus. Meu patrão me rejeitou, adore mais a Deus. Pessoas estão me rejeitando, adorem mais a Deus. Pessoas estão me desprezando, adore mais a Deus. A resposta para a rejeição tem que ser a minha e a tua adoração. Não pode ser a paralisia espiritual. A Bíblia diz que ela correu e adorou. Meu Deus.
Senhor, me ajuda. Aí Jesus vem com tudo, meu irmão. Aí Jesus, ele vem no estilo do discipulado que eu aprendi com ele. Sabe o que ele fala para ela? Não é justo, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar lá os cachorrinhos. Jesus conhecia ela de dentro para fora, de fora para dentro. Ele sonda e esquadrinha o coração do homem. Ele sabe como tratar as pessoas na sua individualidade. Ele sabia o que estava no coração dela. E para tratar ela, sabe o que Jesus fez? Chama ela de cachorra. Sua cachorra. Jesus é demais. Ele está dizendo, você acha que é correto pegar o pão, que é para dar para os filhos, que é para dar para os judeus, e entregar para você, cadela? Algumas mulheres já sentiram por essa mulher. Pronto, vai deixar o sovaco crescer, vai virar feminista e dizer, eu sou contra Jesus. Ele chamou a mulher cananeia de cadela. Foi exatamente isso que ele fez. O problema é que aquela mulher, ela não entrou no vitimismo. Aquela mulher não deixou o orgulho dela falar mais alto. Segunda lição que nós aprendemos com ela, ainda que algumas pessoas estavam querendo discriminar ela, ela persistiu em busca do seu milagre. Ainda que rejeitaram ela, ela continuou persistindo em adorar o mestre, em pedir ajuda para o mestre. Ela continuou exercendo uma fé madura. E agora Jesus bota para quebrar e diz, não tem como. É correto isso? Pegar o pão que é para dar para os judeus e dar para você, vira-lata, que não faz parte do povo? Aparentemente, parece que esse Jesus que eu estou falando aqui é um Jesus arrogante, prepotente. E muitas vezes, para tratar algumas pessoas, nós precisamos nos calar. Muitas vezes, para tratar algumas pessoas, nós temos que fingir que não estamos ouvindo. Ei. Pastor, me ensina como é esse negócio. Esse é o famoso mete o louco. Hã? Tem algumas pessoas que chegam para mim, você viu, pastor, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Faz que nem Davi diante do rei. Davi se fingiu de doido. Começou a babar. Eu começo a babar. Eu não estou ouvindo o que você está dizendo. Porque o meu negócio não é com acusação. O meu negócio é com a restauração. Jesus sabe como tratar cada um na sua individualidade. Então tem algumas pessoas que estão dizendo assim, nossa, eu estou vivendo algo, o demônio se levantou, talvez é Jesus te tratando. Alguém precisa entender isso? Agora ele fala, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. A mulher disse, ela poderia dizer, te processo hoje ainda. Ela poderia dizer, agora é agressão verbal. Hã? Os advogados, me ajuda aí. Assédio moral. Chamou a irmã de vira-lata, tadinha. Ela poderia deixar o seu ego inflamar. Ela poderia se irar e ceder ao seu orgulho. Mas ela diz, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo, eu não me importo qual é a ordem e como vai ser me entregue o pão, se é na mesa ou se é debaixo da mesa. O que me importa é comer do pão, ainda que seja migalha, mas eu aceito as migalhas. Eu não vou embora sem comer desse pão. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida, igreja?
Quem é o pão da vida, igreja? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O problema é que existem pessoas tão orgulhosas que querem viver milagres segundo o seu status quo, querem viver milagres segundo a sua ótica. Não, porque agora eu sou empresário, meu nível de milagre é outro. E aí dá uma dor de barriga, meu irmão. E aí começa a gritar por milagre na madrugada inteira. Não, porque agora eu sou pastor, o meu nível de receber milagre é outro. Não, porque agora eu alcancei certo lugar, status, então o meu nível de receber milagre é outro. E por causa disso muitas pessoas não vivem a honra. Por favor, coloca para mim. Lembrei agora, Provérbios 15, versículo 33, e eu já estou acabando. Provérbios 15, é sério, eu vou acabar daqui a pouco. Provérbios 15, versículo 33. Diz assim: o temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Tem gente que não aprendeu a ser humilde diante de Deus para receber milagre. Sabe como a gente chama essas pessoas? Desafortunadas de conhecimento e sabedoria. Elas não têm sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Escute, sem sabedoria de Deus, não sabemos caminhar em humildade na dimensão do reino. Sabe por quê? Porque você tem uma herança e eu tenho uma herança adâmica. Nós não gostamos de nos submeter a ninguém. Nós não gostamos de se humilhar para ninguém. Nós temos até canções que falam sobre isso. Durante muitos anos nós aprendemos a isso. Os humilhados serão exaltados. A pessoa só vê a exaltação. E a exaltação para ela é plataforma. Mas a exaltação para Deus é um coração humilde e quebrantado. Porque onde houve vergonha haverá dupla honra. O teu nome vai ser falado nos 4 cantos da terra. Mas a terra é redonda. Nós fomos manipulados, a nossa mente cauterizada, para viver com uma espécie de sentimento de vingança e totalmente vazios de humildade. Eu já estou falando isso há alguns dias, sobre aprender a se parecer com Jesus no teste do tempo. Eu tenho visto gente que tem promessas, mas não alcançou e não viveu as promessas ainda, porque não aprenderam a ser humildes. Então por falta de humildade são reprovados, são desabilitados. Respondem de forma errada, dão resposta errada aos processos. Querem agir como agiam antes de se converter a Cristo. Estão apegados às suas razões. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. É o meu direito. Pode falar uma coisa? O lugar de exigir os nossos direitos é lá no fórum da Barra Funda. Aqui é lugar de entregar todos os nossos direitos aos pés da cruz e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Pessoas que aprenderam a caminhar nessa dimensão de humildade estão andando no caminho da obediência, aonde o milagre alcança. Nós precisamos compreender isso. Existem coisas incríveis que Deus quer fazer. E posso falar uma coisa? Deus vai fazer. A palavra de Deus não diz assim: você foi humilhado, a pessoa te humilhou, Deus vai te colocar em um lugar para você humilhar ela. Deus vai te colocar em um lugar para você provar que conseguiu chegar nesse lugar. Oh, que nojo que eu tenho desses complexos de inferioridade. Sabe por quê?
porque eu já vivi assim. Eu já fui assim. Uma vez que a sua mente é transformada, você nunca mais aceita voltar para os enganos e para as mentiras do sistema religioso. A palavra não diz isso. Sabe o que a palavra diz? Que o temor do Senhor é sabedoria. Primeiro, eu não quero mal para o meu irmão, porque eu temo a Deus. Eu não quero me sentir melhor do que ele, porque eu temo a Deus. Então eu começo a alcançar sabedoria, e com sabedoria de Deus, eu consigo viver na humildade, e a humildade precede a honra. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha o que aconteceu. Aleluia. Mateus 15. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mateus 15. Ela disse: é verdade, verso 27, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou. Imagina agora os discípulos olhando, pronta, agora ele bota ela para correr. Já chamou de cachorra, vai dar uma bota nela agora. Agora ele vai lascar com pau, vai botar ela para correr. Olha só que atrevida. Ela continua insistindo e dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus vai botar ela para correr, mas Jesus grita e diz: mulher, que grande fé você tem. Os humildes não revelam a sua inferioridade, os humildes revelam o seu nível de dependência a Deus. Ah, meu Deus do céu. Os humildes não revelam a sua falta de identidade. Na verdade, revelam a sua identidade revelada de filho, e que sabe que tudo que o pai tem também é direito seu. Ele grita: que fé é essa, mulher? Que seja feito como você quer. Já pensou hoje, nessa noite, aquilo que você está orando há anos, as palavras que Deus liberou sobre a tua vida durante anos, as mudanças que você está esperando em Deus durante anos, hoje Deus olhar para mim e para você, nos encontrar nesse lugar de humildade e dependência, com sabedoria, clamando a Ele, independente do nosso orgulho, sendo esmagado no nosso orgulho, e dizer para mim e para você: vai para casa, filho, que aconteça como você tem pedido. Quantos estão dispostos a caminhar nessa dimensão? Sabe o que essa mulher precisava? Se livrar do orgulho. Alguns historiadores vão dizer que essa mulher, ela é extremamente orgulhosa. Que essa mulher, ela tinha condições onde ela vivia. Jesus não chama ela de cachorra para ofender, mas chama ela de cachorra para libertar ela. Alguém precisa entender isso. E pode falar uma coisa? Com Pedro, Jesus pegou pior. Ele pegou pesado. O cara largou a família, largou tudo, largou o barco cheio de peixe, o maior faturamento da história do negócio dele. E Jesus olha para ele e fala: seu demônio, para trás de mim, Satanás. Pode falar uma coisa? Tem coisas, queridos, que acontecem, não é o diabo, mas é Deus permitindo para acabar com o nosso orgulho. É Deus permitindo para que a gente de fato se diminua, para que Ele cresça. Meu irmão, essa mulher, na sua humildade, revelou uma fé tão madura, que Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa. Ela provocou um milagre à distância. Eu estou pregando para a gente hoje aqui,
que está entendendo a palavra e vai sair daqui decidido, com a mudança de mentalidade, dizer: Senhor, aquilo que o Senhor falou, Senhor, que se cumpra conforme o Senhor quiser. Se for para comer da migalha da mesa, tudo bem. Se for para comer na mesa, tudo bem. Se for para comer no caminho, tudo bem. Se for para subir na árvore, tudo bem. Se for para gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tudo bem. Senhor, eu não quero saber como vai ser, mas eu tenho humildade e sabedoria suficiente para te entregar o controle. Que seja feita a tua vontade, segundo o teu modo, no teu tempo. Tem pessoas que nessa noite vão alcançar milagres a longa distância. Tem pessoas que Jesus vai entrar com milagres a longa distância. No mundo espiritual não tem distância. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Sabe o que eu fico pensando? Na equipe de Jesus. Quando a gente ouve o doutor Augusto Cury falando sobre a mente dos discípulos e a mente de Cristo, a gente fica doido, cara. Eu fico pensando nos discípulos, que primeiro gostaram que Jesus ficou em silêncio, desprezou ela. Aí já chegaram em Jesus: quer que a gente manda ela ficar quieta? Porque está gritando, nos perseguindo, mestre. Está incomodando, mestre. Aí Jesus diz: eu fui enviado para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela vem e adora Jesus e fala: me ajuda. E aí Jesus vai, é certo, dar o pão dos filhos para os cachorros? Imaginem os discípulos religiosos: é forte, Jesus. Aí ela vai e solta a pérola: meu orgulho foi vencido. Até os cachorros comem das migalhas. Jesus olha e fala: que fé é essa? De desprezada ao lugar de honra. Ela sai de um lugar de desprezo, de humilhação, de improbabilidade, para o lugar de honra. O próprio mestre declara: que fé é essa, mulher? Eu imagino os discípulos olhando isso. E agora ele fala: que se cumpra conforme você pediu. E a Bíblia diz que naquele exato momento, a longa distância, a filha dela foi liberta. Pode falar uma coisa? Tem gente da tua família que vai se entregar para Jesus até acabar o ano de 2025. Mas posso te entregar a chave, a condição? Olha para o seu irmão e fala assim: ó, fica quietinho. Não atrapalha Jesus, não. Esse ar de superioridade, esses estigmas da religião, essa forma de convidar, já sendo preconceituoso, julgando. Vamos largar esse negócio. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Jesus fazer. Humildade é sempre, a soberba não. Vamos deixar Deus fazer. A escola da humildade é presente na vida de todo aquele que anda com Messias. Aqueles discípulos aprenderam muito com Jesus naquele dia. Nós estamos aprendendo muito com Jesus nesses dias. Deus vai operar milagres em familiares lá de longe. Eu quero rapidamente liberar coisas que o Espírito está me falando aqui. Pode se preparar aqui, queridos. Podem vir, por favor. Isso. Existem pessoas, escute, que Deus quer levar a uma condição e uma estrutura financeira que ninguém da sua árvore genealógica viveu até hoje. Mas por que Deus não leva? Porque essa pessoa não está vivendo e já está falando que está vivendo.
ela não tem humildade para viver a fase que ela vive hoje. Ela já está querendo provar que é o que não é, que tem o que não tem. Então Deus não pode fazer, porque se Deus fizer, se não tendo, a pessoa já está agindo assim, imagine se tiver. Quando estou entendendo, diga amém. Isso não é uma acusação, isso é um confronto. Jesus quer nos libertar hoje de toda mentira, de toda falsa aparência, de tudo aquilo que nos impede de acessar verdadeiramente a honra que o Senhor tem para nós. Sabedoria e honra procedem, sabedoria e humildade procedem à honra. Eu e você vamos caminhar em sabedoria, em humildade, e vamos acessar milagres, e vamos acessar uma dimensão de honra. Escute, tem gente que Jesus já prepara uma multidão para ela ganhar para Jesus, mas ela virou líder de célula e já acha que é querubim, já manda e desmanda, já ordena, já controla. O que aconteceu? 8:10, eu não vi a tua bunda sentada nessa cadeira. Sorry, nádegas. Te dou 10 minutos para você chegar, senão não te envio de servo. Hã? Que discipulado é esse? Esse não é o nosso discipulado. Alguém está ouvindo outro discipulado, não é o nosso. Imagine se tiver uma oportunidade para dirigir um culto, presbítero Laércio. Faz a oração do começo. Magnífico, soberano, eterno, alto e sublime. Com toda a minha santidade e a minha devoção, eu oro ao Senhor nessa hora. Claro, pela igreja, porque eu não preciso me arrepender. Humildade sempre, a soberba não. Tem gente que Deus tem algo tão grande para fazer, mas só precisa temer, sabedoria e humildade procedem à honra. Tem gente que Deus quer dar gente para a gente cuidar, mas gente que vive falando de gente não pode cuidar de gente, porque vai frustrar a gente. Entendeu, gente? Já pensou? Eu declaro que milagres extraordinários vão vir ao meu e ao teu encontro. Eu vejo como árvores secas, sabe, criando folhas. Eu vejo nessa hora essas árvores, folhas gerando frutos. Porque a falta de humildade transforma a pessoa em uma terra seca. Ela não tem fruto bom, ninguém quer comer, ninguém quer se aproximar, ninguém quer estar junto. E os que estão junto é por controle ou por obrigação. Jesus era o mestre, era Deus na terra, e não pedia para a multidão seguir ele. A multidão queria comer do que Jesus tinha, do que Jesus carregava. Eu declaro que a minha e a tua humildade vai revelar onde nós vamos chegar em Deus. Pessoas vão comer de um fruto na minha e na tua vida chamada humildade. Você está preparado para isso? Pastor, eu quero dar essa dimensão. Então se prepare, porque Deus vai provocar situações para que a gente seja colocado nesse lugar. Deus vai provocar e permitir situações para testar o nosso coração. E aí, quando Ele olhar para nós e ver sabedoria, temor, sabedoria e humildade, Ele fala, está habilitado. Eu posso começar a levar ele a uma dimensão de milagres e de honra. Quantos estão dispostos a dar nessa dimensão?
Nós estamos em uma geração que quer reconhecimento. Pode falar uma coisa? Vale mais ser desconhecido na terra por todos e conhecido no céu do que toda a fama na terra e Jesus dizer: eu não te conheço. Os discípulos de Jesus o representam muito bem quando caminham em sabedoria e humildade. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Escute, tem pessoas que vão te ensinar coisas que você já sabe. Eu sou expert em aprender coisas que eu já sei de quem me ensina e não sabe. Aleluia. A pessoa vem na boa vontade. Pastor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque eu tive uma ideia genial. E a gente já está fazendo há 10 anos. Eu falo: que top essa ideia, cara. Vamos avançar. Tem gente que, se alguém me falar alguma coisa: cara, você está querendo ensinar o padre a rezar a missa? Se coloca de pé, por favor. Eu acredito em uma igreja vazia de si mesma e cheio da presença, cheia da glória de Deus. Sabe o que o Senhor me mostrou? Milagres acontecendo nessa noite. O Senhor me mostrou milagres acontecendo de forma presencial e milagres acontecendo a longa distância. Aquela mulher simplesmente esvaziou do seu orgulho e disse: mas eu quero as migalhas. Que fé é essa? Vai acontecer conforme você tem pedido. Milagre a longa distância e honra da parte de Deus. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite, sobre a minha vida, a sabedoria de Deus e a humildade está provocando milagres a longa distância e uma nova dimensão e estação de honra de Deus para mim e para a tua vida nessa quarta profética. Quantos aqui precisam de um milagre a longa distância? Saia do seu lugar e corra para o altar. Eu quero orar com você assim, nós vamos encerrar. Pastor, tem alguém lá na minha casa. Pastor, tem alguém lá no outro estado. Pastor, é lá na minha empresa. Pastor, é lá naquele contrato. Pastor, é lá no hospital. Eu estou que nem aquela mulher hoje. Eu estou que nem ela hoje. Eu vim para provocar o meu milagre. Eu vim para provocar o meu milagre hoje. Não importa como vai ser, eu tenho humildade para provocar o meu milagre nessa noite. Orocomonto. Chama ela. Escute. Quando você estava vindo, eu vi uma pessoa que você está orando, que você ama muito. E essa pessoa estava como dentro de um caixote. Era como uma espécie de prisão. Mas ela conseguia ver do lado de fora tudo que está acontecendo, mas ela não conseguia sair. Porque a frustração dessa pessoa foi tão grande. Só que quando você estava vindo até aqui, eu via esse caixote, são 4 lados, como um caixote de vidro. As partes dele caindo. Se prepare, Deus te surpreenderá. Hoje acontece conforme você tem pedido ao Senhor, filha. Se prepare. Você disse: até quando, Deus? O que Deus quer de você é adoração e o teu silêncio, porque Ele vai operar através da tua adoração.
Torroxo camamamamamas. Se prepare, vai ser muito mais além do que você está pensando. Eu vejo um tremendo obreiro. Eu vejo um tremendo obreiro. Tenha paz. A tua adoração vai mover os céus em operação. Vão entrar em operação em teu favor. Terabas. Não fale mais nada, só adore. Sabedoria e humildade nos habilitarão para milagres, para uma estação de honra. Obrigado, Jesus. Vamos. Faça como aquela mulher cananeia hoje. Diga a Jesus: não precisa ser do meu jeito não, Senhor. Faz do seu jeito mesmo. Não precisa ser da forma que eu tenho pensado, Jesus. Que seja segundo a tua vontade, o teu modo, no teu tempo. Ororo mandoraya so. Mais temor, mais temor. Mais temor, mais temor. Mais humildade. Mais sabedoria. Milagres começam a acontecer à distância. Mais temor, mais sabedoria, mais humildade, e milagres começam a acontecer à distância. Familiares começam a ser visitados, na autoridade do reino de Deus, no poder que há no nome de Jesus, nessa mesma frequência, nesse mesmo ambiente, e dessa mesma atmosfera, a todos aqueles que correram até o altar, Senhor, na mesma decisão em fé, em humildade, em dizer: não importa como o Senhor vai fazer, mas que seja feita a tua vontade. Eu te peço agora, meu Deus, que os milagres comecem a acontecer agora. Corações de pedra sendo quebrantados. Eraia subiadaraba, xeralabadaraba, subiadarabas. Corações de pedra começam a entrar em um processo de quebrantamento agora. Esposos, filhos, filhas, esposas, irmãos, eracamadarabas. Nós declaramos agora a tua palavra, mediante a nossa fé na tua palavra. Declaramos que milagres a longa distância começam a acontecer, porque no mundo espiritual não há distância. Situações que aparentemente eram irreversíveis aos nossos olhos, mudança de diagnóstico, de decreto. Oh, agora, 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 agora. Orabaturia badaraba serabas. Eu vi a palavra falência. A palavra falência sendo desconstruída nessa noite. A palavra falência sendo desconstruída nessa noite. O teu status quo, a tua identidade não vai carregar o nome de falido, de falida. Hoje a tua humildade muda. Hoje a tua humildade em Deus, a tua fé está mudando. Sabedoria e humildade procedem honra. Eu declaro superação.
onde tudo indicava para a ruína, nós acessamos a honra, nós acessamos a restauração, nós acessamos a vida abundante em Cristo, a vida abundante em Cristo. Um novo nível de graça, 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 um novo nível de graça é liberado, um novo nível de graça, um novo nível de graça. Ei, um novo nível de graça. Ei, pessoas não vão sentir mais com a perseguição, não vão sentir mais com as palavras duras, não vão sentir mais com as palavras de humilhação, não vão sentir mais com as calúnias. Um novo nível de graça, a minha graça te basta, diz o Senhor. Um novo nível de graça. Um novo nível de graça. Libera mais, Senhor, libera mais, libera mais, libera mais. Libera mais sobre nós, libera mais sobre nós. Nos atinja nessa noite com um novo nível de graça do Senhor. Ei, amar como você me ama. Sim, Senhor, nós nos esvaziamos dos rótulos, nós nos esvaziamos dos títulos, nós nos esvaziamos desse sentimento religioso, pretensioso, que nos quer levar a entender ou pensar que de alguma forma somos superiores aos demais. Hoje, nós nos esvaziamos de todos os títulos, porque há um lugar no Senhor, há um lugar em Ti, nós entramos nesse lugar. Um lugar onde o orgulho não nos corrompe, um lugar onde os títulos, um lugar onde os cargos, os encargos, eles não nos manipulam, um lugar onde os elogios não podem nos manipular. Oraia subiadarabaxerabas. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore, 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 adoração, adore. Obrigado, Jesus. Ei, vamos. Existem pessoas que precisam urgentemente nessa noite liberar de uma vez por todas o perdão. Libere o perdão agora. Libere perdão agora. Libere o perdão agora. Agora. Eu vejo curas acontecendo na liberação de perdão. Eu vejo curas acontecendo na liberação do teu perdão. Perdoe logo. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar aquele que me feriu. Eu decido perdoar aquele que me decepcionou, aquele que me abandonou. Eu decido perdoar aqueles que, de alguma forma, fizeram mal contra mim. Sabedoria, humildade, atrai os milagres a longa distância e uma estação de honra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Isso. Se prepare para receber notícias. Notícias. Anote o dia de hoje. Pessoas vão começar a dizer: a partir desse dia, a partir desse mês, algo começou a acontecer na minha vida. Foi a longa distância, foi. Foi alguém que provocou nessa quarta profética, como aquela mulher cananeia. Alguém que venceu o orgulho, alguém que entregou o controle, alguém que diz: não importa como seja, eu creio que o Senhor é tudo que eu preciso.
Você teve coragem. Eu estou com você nessa, nós estamos juntos. Eu estou que nem aquela mulher. Eu estou gritando, Senhor. Eu era um improvável. Eu não merecia Jesus nem falar com o Senhor. Eu nem fazia parte. Eu não estava na agenda dos homens. Eu não estava na agenda da sociedade. Nós estamos juntos nessa. Mas hoje eu corro para esse altar, dizendo: não importa como vai ser, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para mim. Coloque a mão no seu coração. Isso. É nessa hora você vai apresentar aquilo que mais talvez tenha te afligido, a situação. Qual é a pessoa que você tem clamado? Talvez são as pessoas. E nessa hora você que entrou também com algum diagnóstico médico, é nessa hora que a tua fé ativada acessa o milagre da cura. Você que entrou com uma dor, você que não fazia um movimento, existe uma pessoa com uma dor muito forte no lado da costela, do lado direito. Existe uma pessoa com uma dor muito forte no peito. Parece que tomou uma pancada no peito, que a qualquer momento o peito vai explodir. Pessoas que estão sofrendo há anos com enxaqueca. Com enxaqueca. Pessoas que tinham algum tipo de limitação por parafusos, platinas e ferros que precisaram colocar no corpo. A sua fé ativada hoje atrai o milagre de Jesus. Se você pode, coloca a mão na enfermidade. Se você está intercedendo por alguém, por uma situação que não seja enfermidade, também coloque a mão no seu coração agora. Isso. A sua fé ativada agora, como dessa mulher. Jesus, hoje nós clamamos ao Senhor com temor e tremor, com sabedoria na tua palavra, reconhecendo a tua palavra, a fé fundamentada na tua palavra, em humildade nessa noite. Nós reconhecemos que muitas vezes o nosso orgulho nos impediu de acessar os milagres ou tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Mas nessa noite nós nos colocamos como aquela mulher que chamou a tua atenção, e o Senhor disse: grande é essa fé, mulher, uma improvável. Nós estamos como improváveis no teu altar, improváveis no teu altar, Jesus. Eu vejo vícios sendo extinto da tua vida hoje. Acaba hoje esses vícios, Senhor. Nós clamamos agora, nós usamos a nossa fé agora. O comando no reino do Espírito é que todo espírito de vício bata em retirada. Todo espírito de vício da nossa família, da nossa parentela, de alcoolismo, de drogas, em nome de Jesus, bata em retirada. Nós ordenamos agora que todo espírito de cativeiro bata em retirada. Nós damos uma ordem ao espírito que age na loucura, ao espírito que age na esquizofrenia, ao espírito que age na depressão, na crise de ansiedade, na síndrome do pânico. Agora nós ordenamos que bata em retirada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós damos uma ordem agora
que todo espírito de divisão que trouxe contenda ao fazer pais não falar com filhos, filhos não falarem com os pais, irmãos não se falarem, um rompimento na família, nós ordenamos a esse espírito de contenda, de divisão, que batam em retirada agora. Esse é o comando do reino do Espírito. Nós damos uma ordem agora, todo o espírito de cativeiro bate em retirada no poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos o reino de Deus sobre nós, declaramos que seja feita na nossa vida a tua vontade, como ela é feita nos céus. Nós damos um comando agora, Jesus, a toda enfermidade, no teu nome, que batam em retirada agora. Toda dor que batam em retirada agora, nos nervos, nos ossos, nos órgãos, no sistema cardíaco, no sistema digestivo, no sistema respiratório. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje nós recebemos o nosso milagre. Hoje nós glorificamos ao Senhor pelo nosso milagre. Obrigado, Jesus, porque vamos para casa como aquela mulher, sabendo que a nossa humildade, a nossa fé ativa provocou um milagre. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Eu recebo o meu milagre e glorificarei o teu nome. O teu nome. Escute, você que está aqui, que estava com alguma dor, cheque agora. Faça o movimento que você não podia fazer. A pessoa que estava com dores fortes no peito e essa dor foi embora. Eu preciso saber quem é você. Você que entrou com essa dor forte no seu peito e essa dor foi embora. Eu preciso te entregar algo. Levante a sua mão. Você que estava com dores, caroços, algum movimento que você não podia fazer, faça agora. Cheque agora. E glorifique a Jesus. Você que de alguma forma recebeu uma visitação, sentiu que o Espírito de Deus fez algo em você e no seu corpo, levante a sua mão, no seu lugar. O que aconteceu, meu irmão? Ali, cadê o microfone? Nós queremos ouvir o que Jesus está fazendo. Conseguiram o microfone? Coloca aquelas outras luzes, por favor. Eu cheguei aqui com uma dor no peito, uma angústia muito forte. Cadê? Onde que está, irmã? Ok. E passou. Foi embora. Foi. Vem aqui caminhando para frente. Quem está com o microfone aqui? O nosso irmão de camisa branca. Aqui. O que aconteceu, filho? Então, tem uns 2 meses que eu sinto incômodo aqui na parte direita do abdômen. Já fui no médico, já fiz ressonância magnética, já fiz ultrassom e não dava nada. Aí a médica falava, tem um caroço aí, mas não tá achando, a gente vai ter que fazer mais. E aí eu fui desanimando, desistindo. Aí quando a gente orou aí na frente, eu consigo me mexer tranquilo, não tô sentindo nada. Glória a Deus, fui curado. Dê um aplauso a Jesus. Dê um aplauso a Jesus.
Aleluia. Mais alguém? Levante a sua mão se você teve uma experiência ali. Aquela irmã ali. Isso, por favor. Jesus, nós te amamos. Shalom. Shalom, minha irmã. Quando eu estava falando sobre divisão, perdão, eu fechei meus olhos, comecei a orar por cura, enfermidade. E me veio na mente duas pessoas que há muitos anos eu não tenho contato. É orgulho da família. Me veio o meu irmão Bruno e o meu irmão Danilo, bem nítido. E eu comecei a liberar o perdão para essas duas pessoas, que as duas pessoas que mais me julgavam, que eu sempre ia cair, e hoje eu tô aqui para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Eu tô aqui para mostrar que eu perdoo você, Bruno. Eu perdoo você, Danilo. Porque eu precisava muito disso e estava adormecido dentro de mim. Toda essa dor, angústia, eu não sabia de onde vinha. Então eu comecei a sentir muito quente o meu corpo. Aleluia. E nítido a imagem do meu irmão sentado no sofá triste. Então, a mesma tristeza que batia em mim, que seja liberto em nome de Jesus. Aleluia. Até ele. Glória a Deus. Independente se eu não fui ali na frente, daqui do meu lugar, eu conversei com Deus. E até ele, o Espírito Santo, vai visitá-los na vida dos dois. Aleluia. Em nome de Jesus. Dê um abraço nela, por favor. Isso. Dê um abraço nela. Aqui. Yes. Quando eu cheguei aqui, eu estava com um machucado na pele, que quando eu tinha depressão, ele vinha em outras partes do corpo. Depois que eu voltei do encontro, ele desapareceu, nunca mais voltou. Só que conforme passou o tempo, ele voltou nas minhas mãos agora. E eu cheguei aqui, estava em carne viva. E agora tá liso. Não tem nada? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te damos toda a adoração. Obrigado por operar, por curar, por nos transformar. Mais alguém, levante a sua mão. Mais alguém teve alguma experiência? Mais alguém teve alguma experiência lá, irmã, lá no fundo, corre lá. Por favor, isso. Obrigado, Jesus. Shalom, graça e paz. Amém. Eu tive uma experiência incrível no encontro com Deus. Eu ainda não tive a oportunidade, mas eu creio que é tudo no tempo de Deus. E domingo vai fazer 1 mês que eu larguei os vícios. Aleluia. E já participei da primeira Santa Ceia. Glória a Deus. Foi uma grande vitória. E eu sinto que já é a segunda célula que eu participo. Eu estava com um nódulo no meu seio. Ele estava do tamanho de uma bolinha de gude. E ele tem diminuído. Ele está cada vez menor. Só que eu creio que nessa noite Deus está me curando. Amém. Porque eu já falei pro Senhor que eu vou Jesus. ser que nem Jacó. Jacó, ele lutou com o anjo. Ele saiu de lá que nem com o nome de Israel. Aleluia. E eu sei que a partir do momento que eu sair daquele encontro, a minha vida vai mudar. E mudou e vai mudar cada vez mais. Glória Que a Deus. agora não vai ser a minha, vai ser a da minha família. Aleluia. Amém? Receba a sua cura completa. Porque Jesus não é um Senhor de fazer obras pela metade. Nós declaramos milagres completos. O comando a esse nódulo, que ele desapareça de uma vez por todas. Nós amaldiçoamos essa enfermidade, esse caroço, e declaramos: de ti não sairá mais fruto nenhum, para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Mas alguém teve uma experiência aqui hoje? Ali, lá no fundo, 2 pessoas. Escute, a temporada de milagres está aberta. Essa foi a liberação profética que recebemos. A temporada de milagres está aberta. Pode falar, filho. Shalom, eu no domingo passei mal, um pouco antes de vir para o culto, até mandei mensagem para nossa líder, que eu não ia conseguir estar no culto, e fui para o hospital porque o meu marido fechou o dedo no porta-mala do carro, e eu amamento, e no meu peito direito começou a criar uma mancha, e minha sogra falou: vai para o hospital, porque o seu leite deve estar empedrando. Mas mesmo minha filha mamando, não saía, não deixava de empedrar. E aí eu fui, eles só mandaram eu tomar um medicamento e voltar para casa. E eu não tomei o medicamento, eu voltei para casa. E eu liguei para minha mãe, e minha mãe falou assim: ora que você vai ser curada. Eu falei: amém, mãe. E mesmo hoje muito cansada, eu falei: eu vou para o culto, porque é uma quarta profética, eu vou receber minha porção, eu vou receber a boa parte. E na hora que você falou para nós irmos na frente para pessoas da nossa família ser visitada, de quarta-feira o meu filho faz terapia, e eu tenho um tio alcoólatra. E hoje eu me encontrei com ele na casa da minha avó, e eu orei com ele. E eu nunca tinha feito isso. E eu falei para ele que Jesus o amava, falei de Jesus. E eu fui na frente para que ele recebesse a cura dele lá em Santana, onde ele estivesse. E antes mesmo de eu terminar a oração dele, o Espírito Santo me incomodou. Eu vim para o meu lugar, eu ajoelhei e eu recebi a minha cura do meu peito direito, que estava doendo de estar empedrado. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Shalom. Quarta passada, não, vou começar direito. Tinha uns meses que minha mãe estava com enfermidade, uma bactéria no organismo, começou pelo olho. Aí esse mês o médico falou que estava 86% do corpo tomado pela bactéria. E aí quarta-feira passada eu fui lá na frente, não era por mim, era por ela. Eu falei: Senhor, usa a minha fé para curar minha mãe. Se ela não entende, se ela não crê, mas usa a minha fé para crer, para curar ela. E eu estava crendo, eu clamei pela vida dela. Aí quando eu fui para casa, esqueci disso. Quando foi no dia seguinte, ela me ligou, a primeira coisa que ela falou: Angélica, tô curada. Eu falei: meu Deus! Glória a Deus, mãe. Eu falei pra ela, ontem à noite, comecei a clamar na igreja, teve um mover de cura, e eu clamei pela senhora, e ela não sabia de nada. Glória a Deus. Fiquei muito feliz que o Senhor curou ela, e pra honra e glória do Senhor, ela já fez os exames, não deu mais nada. Dê um aplauso a Jesus. Você tem noção, igreja, do que é uma pessoa está com 86% do seu corpo com a bactéria, e alguém vir aqui na frente para orar em fé, provocar um milagre e Jesus curar a pessoa completamente? É essa igreja que eu acredito. A igreja de Atos, ela não parou de ser essa igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele, e Deus enviou o anjo para libertá-lo. As pessoas hoje estão saindo das igrejas para irem para os hospitais, mas nós continuaremos declarando que as pessoas sairão dos hospitais para serem curados por Jesus na igreja. Se coloque de pé para fazermos a última oração. Eu quero orar com você. Tem mais alguém aí com testemunho? Deixa para a próxima semana. Amém? Eu quero fazer a última oração com você. Você que entrou aqui, mediante a tudo aquilo que você tem visto Deus fazer e operar, e diante da palavra de Deus. Se você estava longe, pastor, eu me frustrei, eu desanimei, eu parei, e hoje eu quero voltar para viver uma vida intensa no controle das mãos do meu Deus.
Eu quero voltar para os braços do Pai. Eu acredito que o meu Deus é um Deus de milagres. E eu preciso voltar para a presença dEle. Saia do seu lugar e venha. Eu quero orar com você. Você que quer voltar para Jesus.